Ora, nós continuamos ainda na carta aos Filipenses, no capítulo 4, como sabemos. Já estamos perto do fim. Estamos sensivelmente a meio deste último capítulo, mas certamente que ainda temos várias coisas para considerar nesta importante carta. Eu ia pedir ao nosso irmão José Balroado para ler este capítulo todo. Vamos ler este capítulo todo. Eu pedi para ele chegar aqui mais perto. E vamos ler, portanto, este capítulo todo. Ora, diz a palavra 4. Sim, força. Ora, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas, diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis, também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedónia, nenhuma igreja comunicou comigo, com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque, também, uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalónica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que abunde para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois de que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todo o sempre. Amém. Saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, mas, principalmente, os que são da casa de César. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Graças a Deus. Nós estamos sensivelmente nos versículos 10, 11, 12. Estamos ali assim. Sabem que isto é assim, isto é complicado. Eu sei que há pessoas que, quando estudam a Bíblia, gostam de andar mais depressa. Eu já algumas vezes, até alguns anos, porque é que não se anda mais depressa? Demoramos tanto tempo a andar. Mas eu prefiro andar devagar e bem do que andar depressa e mal. Pronto, são opções, são vocações, são dons, são talentos, enfim, é muita coisa. Mas é assim, eu pessoalmente gosto muito de estudar a Palavra de Deus. Aliás, foi assim que eu aprendi quando me converti, com grandes mestres do passado, que foram meus pais na fé. E portanto, gosto muito de estudar a Palavra de Deus desta maneira. E às vezes estamos a repisar outra vez em alguns versículos, ainda que não repetindo, não é? E, por exemplo, aqui no versículo 10, que eu gostava de revisitar, mas antes disso eu gostava de dizer o seguinte. Gostava de dizer que, tal como temos dito, esperamos que os nossos irmãos mais jovens, que estudaram certamente a Palavra de Deus, tenham pensamentos para dar. Eu não estou a fazer uma pressão relativamente a isto, mas não se coíbam, eu digo mais novos ou mais velhos, tenham estudado a Palavra de Deus, que possam dar algum pensamento que, quantas vezes
quantas vezes o Senhor coloca um bom pensamento relativamente à sua palavra no coração de alguém que está a ver uma coisa que eu não estou a ver. E esta partilha de pensamentos bíblicos é muito enriquecedora. Por exemplo, quantas vezes eu já estudei este capítulo? Quantas vezes já meditei no versículo 10? Quantas vezes, até já neste estudo, intervi sobre o versículo 10, até já fui ao 11 e ao 12, e agora olho outra vez para o versículo 10 e já vejo ali mais uma coisa que não tinha notado antes. E que é muito importante. E eu ia começar por deixar esse pensamento, que é para depois então dar oportunidade aos outros irmãos, especialmente os mais novos, se o Senhor pôs no seu coração esse desejo de se chegarem à frente. E o que é que eu vejo aqui no versículo 10, daquilo que a gente já disse aqui sobre o versículo 10, e que eu vi no versículo 10? Eu vi uma coisa muito curiosa, que eu acho que ainda não foi aqui referida, e que está cá, e que é muito simples. Tudo o que nós temos, uma das coisas que eu aprendo no versículo 10 é isto. Tudo o que nós temos vem de Deus. Não há nada que nós tenhamos que não venha de Deus. E quem é que nos ensina isto? O apóstolo Paulo. Ele acaba de receber uma oferta dos crentes de Filipenses, dos crentes filipenses. Ele acaba de receber uma oferta dos crentes filipenses e para ele foi Deus quem deu. Isto é muito importante. É muito importante que tenhamos a noção de que o ordenado que nos é pago quando nós trabalhamos é Deus que está por trás daquilo. É muito importante que os bens que nós temos foi Deus que nos deu. Nós temos que ter esta consciência. Paulo tinha esta consciência. Além de todo o mundo de pensamentos que nós já meditamos e que estão cá, este é mais outro. É a consciência de que o que temos vem de Deus. Isto também é o que Paulo nos quer ensinar nesta passagem. Aliás, nós não temos nada nosso. E tudo o que temos de facto vem dele. Mas é importante termos esta consciência. E eu gostava de começar por deixar este pensamento. E que o Senhor nos ajude. Agora, se posso complementar, João Batista já dizia, não é, que, portanto, em João 3, 27, João respondeu e disse que o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Tal e qual. Bem aplicado. Bem aplicado. Sim, senhor. Vamos a isso então. Agora não fiquem à espera uns dos outros, hein? Não fiquem à espera uns dos outros. Eu não quero colocar carga pesada nos vossos ombros, mas estou-vos a pôr à vontade. Daniel, tu, entretanto, pode ser que algum dos nossos irmãos neste momento não queira dizer nada. Só para complementar, e se alguém falar, fala segundo as palavras de Deus, para corroborar, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E onde é que está escrito isso? Tiago 1:17. É muito importante. Vem-se o Senhor corroborar exatamente esse pensamento. É muito importante que tenhamos a noção de que tudo o que temos vem de Deus. E até para sermos agradecidos, porque às vezes pensamos que conseguimos as coisas por nosso próprio mérito, ou coisa do género, e não nos esqueçamos de uma coisa. Até quando somos nós que ganhamos, não é os irmãos filipenses que nos vêm trazer o dinheiro, nem é o patrão, somos nós. Nós somos muito inteligentes, muito capazes, muito engenhosos e trabalhamos e não sei o quê. Pois é. E quem é que nos deu a saúde para isso? Bastava ele não nos dar a saúde. E lá se ia tudo por água abaixo. De facto, ele é que nos dá tudo. Dependemos dele em tudo. Ok. Voltando a Uzias, e eu também quero calar-me, mas voltando a Uzias, que eu falei na semana passada, diz aqui que ele fez obras de invenção, inventou... Até engenharia. Exatamente. Desenvolveu engenharia. Segundo o livro das Crônicas 26:15, também fez em Jerusalém, isto foi um bom rei, que a dada altura fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros, e estamos a falar isto vários séculos antes de Cristo, coisas que provavelmente estariam muito à frente do seu tempo. Foi ele que as inventou, foi durante o seu reinado que as inventou, que estivessem nas torres e nos cantos para tirarem flechas e grandes pedras, possivelmente catapultas. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Quando ele começou a pensar que era ele,
que era, ou seja, demasiada autoconfiança. Este é um dos exemplos que eu vejo do problema da autoconfiança. Foi aí que, quando ele se tornou forte, quando fez o contrário do apóstolo Paulo, que podia todas as coisas naquele que o fortalece, este homem pensava ter a sua força nele próprio. E foi o começo do seu fim. Quando uma pessoa pensa assim, diz a palavra de Deus também que o orgulho precede a queda. E foi o que aconteceu com este homem. Sem dúvida. Já agora, porque abordámos a semana passada, eu não sei a passagem de cor, mas quando a semana passada abordámos aquela temática do levantamento do tabernáculo para o Senhor, portanto, o Espírito Santo ajudou aqueles que foram trabalhar, quer seja nas pedras de engaste, com o ouro. Portanto, foi a sabedoria que o Espírito Santo concedeu para que fosse levantado o tabernáculo, para trabalhar, digamos, o material que foi trazido pelo povo. Sem dúvida. Não há nada que nós tenhamos que não venha do Senhor. Não é apenas o dinheiro que estamos aqui a falar, ou a parte material. O que somos. Até mesmo os descendentes, a própria vida que a têm. Tudo. Não há nada que nós tenhamos que do alto não nos tenha sido dado, como disse, como citou bem o Daniel há pouco, porque os talentos, a inteligência, a capacidade, é Ele que nos dá. Mas pode ainda ser reforçada. Sim, pode. E ele diz que dá, como é que é? Ele diz que dá a quem muito se dá, muito se lhe pedirá, não é? E portanto, ele também dá mais em função do nosso desempenho, naturalmente, não é? E por vezes ele não nos dá mais porque nós também não justificamos que ele nos dê mais, porque eu creio exatamente nisso, que ele nos dê mais ainda do que aquilo que ele já nos deu, em função também do nosso desempenho. Eu não tenho dúvidas acerca disso. Mas eu ia fazer aqui um interregno, visto que estes nossos irmãos mais novos me estão a deixar ficar mal, mas eu não quero que eles me deixem ficar mal. Então eu não quero causar pressão sobre eles, mas seria curioso, eu penso que seria interessante, fazer-lhes umas perguntas. É uma maneira de os pôr a falar. Fazer-lhes umas perguntas. E as perguntas são simples. As perguntas que eu iria fazer é assim. Nós temos aqui jovens no estudo bíblico, uma série deles. Graças a Deus por isso. E eu iria começar por perguntar que neste estudo bíblico que estamos estado a fazer, e eles têm estado a acompanhar, o que é que os tem impressionado mais nesta carta aos Filipenses? Eu começaria por perguntar aqui ao Guilherme, que está mesmo aqui ao meu lado, na opinião dele, o que é que te tem assim impressionado mais? Estamos aqui com o apóstolo Paulo, que está preso, escreve esta carta, conhece a história toda. O que é que te impressiona mais? Põe de pé, se faz favor. Eu sei, mas estás à vontade. Pronto, ok. Em toda a carta dos Filipenses, o que me tem interessado mais tem sido o quarto capítulo, porque a junção do final do terceiro capítulo com o quarto capítulo. Porque nós no terceiro capítulo nós vemos Paulo, quem é que ele é, o poder que ele tinha, a influência dele, quem ele era quando ele era mais novo. Ele mostra que ele tinha todo o poder para mandar todas aquelas pessoas calar aqui no princípio do capítulo 4 depois. Porque ele podia só ter dito aqui, quando ele viu Evódia e Sintique no meio da discussão, podia só ter dito, vocês parem a discussão, e o que ele fez, ele tentou mostrar da maneira como é correto, com humildade. E então nesta primeira parte, que seria do princípio do capítulo 4, nós vemos aqui uma grande lição de humildade para todos nós, e isso é muito, muito importante, porque é isso que nós temos que viver e mostrar às outras pessoas, e é isso que nós aqui temos, que é esta parte importante da humildade, e para ajudar a essa ideia de humildade, o agradecimento a seguir, que é onde nós estamos agora, no 10. E é essa a parte que eu estou a achar mais importante e que estou a gostar mais, claro, do capítulo 4. Está bem. O Guilherme acabou de fazer aqui uma relação, não sei se repararam, da humildade do apóstolo ao agradecimento do apóstolo. Eu não sei se vocês já notaram, mas as pessoas orgulhosas nunca são agradecidas. As pessoas orgulhosas nunca são agradecidas. É uma das características dos orgulhosos. Porque eles acham que não têm que agradecer nada a ninguém. Eles estão cheios de si próprios e, portanto... Não concordas?
completamente. Força. Não, mas é exatamente isso. E como eu estava a dizer antes, já falámos sobre isso, entretanto. Paulo nem sequer. Ele não era daquela igreja. Ele não era daquela igreja em Filipos, mas o que ele fez, ele não abusou da sua autoridade, que ele tinha imensa autoridade, como ele mostra antes, e o que ele diz pediu para que os chefes da igreja lá arranjassem eles o problema, porque ele confiava neles e sabia que eles conseguiam resolver o problema a eles, e não tirando-lhes a autoridade deles também, que é importante. Pronto. Sem dúvida. E disseste chefes, que utilizaste assim uma Eu linguagem. usei chefes, não, mas... Não, tu usaste chefes porque o chefe é bíblico. Sim. Muitas pessoas é que às vezes acham que não, mas é. Aliás, o apóstolo, escrevendo aos Hebreus, e eu creio que foi ele que escreveu a carta aos Hebreus, fala mesmo nos chefes. Fala mesmo nos chefes. Não, mas está bom. Queres dizer mais alguma coisa, Guilherme? Não, era isto. Está bem. Muito bom, graças a Deus. Graças a Deus por estes pensamentos que nós ouvimos. E eu, não sei se entretanto algum de vocês quer dar um pensamento, senão eu faço uma pergunta ao outro, não é verdade? E aqui o Dário, o que é que o Dário tem a dizer? A mesma pergunta. Carta aos Filipenses, o que é que te está mais, o que é que te impressiona mais aqui nesta carta? Aqui, principalmente nesta carta, o que me impressiona mais é Paulo. Nos últimos capítulos, principalmente na metade da carta, Paulo põe muito em prática aquilo que ele diz, aquilo que ele ensina. E o que me toca mais é o facto de ele pôr em prática, mas é experimentalmente. Ou seja, Paulo faz e depois diz: façam como eu fiz. Assim como ele diz no 9, o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazei. E isto é uma parte que, lá está, não só é cristão como é bíblico também. E vemos Paulo, ele também que tinha muita experiência, tinha muita sabedoria, ainda assim ele aprendia muito. E é importante ele ver nas várias cartas dele, ele também passava necessidades e tinha muita coisa para ensinar. Aquilo que ele ensinava era algo que ele já tinha aprendido também. E ele punha bastante em prática. E é algo que me impressiona bastante na carta aos Filipenses. É o facto de Paulo pôr em prática e ensinar aquilo que ele aprendeu. Ensinar aquilo que ele fazia. Aquilo vinha dele. E é o que me toca mais, neste sentido. Graças a Deus. Muito bem. Não sei se o Márcio quer dizer alguma coisa. Eu, por acaso, até tinha... Chega mais, anda aqui, chega-te aqui mais aqui ao pé. Então diz lá, Márcio. Diz lá. Bem, como a Para gente- ti, o que é que o Senhor te está a falar aqui nesta carta? O que é que te está a impressionar mais? É o facto de quando o senhor, o Paulo neste caso, fala em cerca de que passou abundância e também passou por atribulações também, e eu gostava que, eu por acaso encalhei aqui, que é em 2 Coríntios, capítulo 1, se quiserem ver também. E no versículo, podemos ler o versículo 7 e o versículo 8, que Paulo diz que: "E nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim os sereis também da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperávamos." E de facto, a gente, quando lê em Filipenses que Paulo soube também viver na aflição, nós às vezes podemos não saber quais foram as aflições de Paulo. E depois também vemos em Coríntios que também ele já temeu pela vida. É verdade. E isso também é um facto que também chama muita atenção. Graças a Deus. Obrigado, Márcio. Pensamento precioso, é verdade. Portanto, só para nós vermos que Paulo passou por muitas dificuldades, como necessidades, ele fala aqui na carta aos Filipenses, e como disse bem o Márcio, isto fazia parte de um pacote de tribulações porque ele passou, pacote esse que chegou a um ponto tão extremo que ele até desesperou da vida. E já agora isto pode ser útil para todos nós, porque também podemos passar na vida
por aflições e momentos muito difíceis, que podemos até desesperar, de certa maneira, mas que este exemplo nos sirva de lição para tomarmos ânimo e nunca desanimarmos. Só não penso Sim, muito força, sobre força, força. o facto de estar a falar nisso e Paulo depois dizer no versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu queria só dar aqui um pensamento. Boa. Que é uma relação, Bem aplicado. uma relação com o versículo 10. E a questão que punha era: porque é que Paulo podia todas as coisas naquele que me fortalece? Porque ele muito se regozijava no Senhor. E de facto é nós, ao regozijarmos muito no Senhor, que depois podemos todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece. E há um versículo no Velho Testamento que diz: a alegria do Senhor Nossa força. é a nossa força. E portanto, de facto, está bem aplicado, porque a força que ele tinha vinha exatamente desta carta da alegria, que é a carta da alegria. Já agora só uma coisa muito curiosa, que eu também não sei se já tinham reparado, é a última vez na carta, o versículo 10, que ele fala na alegria. O versículo 10 é a última, ele fala muito na alegria ao longo da carta toda, e o versículo 10 é a última vez na carta, se não estou em erro, acho que não fala mais de uma vez, e ele fala a última vez da alegria no versículo 10. E já agora, e porque aquilo que a gente diz por último é o mais importante, é curioso ele dizer: muito me regozijei. Portanto, quando fala da alegria, aquilo é mesmo ali é acelerar ao máximo, ele dá-lhe ali a tónica máxima na questão da alegria. Portanto, a alegria do Senhor é de facto muita. E é curioso que ele dá a tónica do muito, da última vez que ele fala. Como é que eu iria dizer? Em muitas alegrias deste mundo, a alegria normal, a alegria humana, a alegria natural, é uma alegria que vai perdendo força com o andar da carruagem. Portanto, é muita alegria e depois pouca alegria, a alegria acaba. O vinho bom primeiro, o vinho fraco depois. É. E é aquele velho ditado popular que diz ao Manel: para onde é que vais? Vou para a festa. E ao Manel: de onde é que tu vens? Venho da festa. Portanto, este ditado popular aplica-se aqui muito próprio. Mas aqui com o apóstolo Paulo é o contrário. Paulo, de onde é que tu vens? Venho da festa. É uma forma de dizer muita alegria. Reparem, a última vez que ele fala com uma carga, com uma força muito grande. E é muito importante que vocês tenham noção disto. Na vida cristã, e eu estou aqui, sabem de uma coisa, eu já estou aqui há uns anos. Isto é muito importante a experiência. Eu estou aqui há uns anos como crente e eu sei que isto é mesmo assim. Eu acho que nunca saboreei tão bem a vida cristã como estou a saborear agora. Cada vez aquilo tem mais paladar, cada vez tem mais sabor, o gozo é cada vez maior e mais refinado. E é muito. E isto é muito importante que vocês percebam isto, que Deus vos ajude a perceberem isso, porque a vida cristã é ao contrário, é exatamente ao contrário de tudo aquilo que funciona aí fora, fora da vida cristã. Mas eu já falei demais. Força! Só relativamente a essa questão Força. do Senhor. Eu não sei a passagem, mas Paulo dizia que se alegraria nas fraquezas, porque então quando era fraco é que era forte. Isso está segundo aos Coríntios, capítulo 12. Um irmão que saiba aí. Quando ele tinha o espinho na carne. Exatamente. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mostra mais Não sei se o Tiago quer dizer alguma coisa. Não? Cristóvão. Chega-te aqui, Cristóvão, se faz favor, se não te importas. Só queria desmistificar aqui acerca do versículo 13, quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há muitas igrejas que agarram nessa passagem, sobretudo aquelas que apregam teorias da prosperidade, agarram nessa passagem e dizem: o irmão neste momento pode tudo, e as pessoas muitas das vezes vão atrás daqueles falsos ensinos e quando a vida lhes corre mal, depois aí muitas das vezes abandonam a fé, etc. O que eles não dizem é que Paulo não leio só leio o versículo, não leio o que está no contexto geral. E eles dizem que, e o Paulo diz no versículo 12: sei passar falta, sei também ter abundância, em todas as maneiras, em todas as coisas estou experimentado. E depois diz que
posso todas as coisas, tanto no bem, tanto no mal. E é que muitas igrejas ensinam. Sem dúvida. Essa vem por aqui. Mas eu vou passar ao Daniel, porque o Daniel pode explicar melhor. Força, Daniel. Não, é que é triste, porque isolar este versículo é pouco inteligente, porque pode dar a sensação de que Deus vai dar-nos tudo, podemos ter tudo o que quisermos, se não tivermos é que temos pouca fé, e há alguns que dizem que Paulo não foi curado naquela situação que nós lemos em 2 Coríntios 12, do tal espinho na carne. Alguns que dizem que foi falta de fé, mesmo da parte de carne. Isto depois dele ter dito que guardou a fé. Exatamente, combati o meu combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ele diz isso. Se repararem bem, no versículo antes ele fala de padecer necessidade. E no versículo a seguir fala da minha aflição. Isto entra em completo contraste com essa suposta vida em vitória, vida vitoriosa que alguns querem anunciar, de que vamos ser aqui uns super-homens, que não vamos ter dificuldades nenhumas na vida. Mas vemos o exemplo de Paulo, no versículo antes, a falar de padecer necessidade, no seguinte de ter aflição. Por isso, isto não é compatível. Querer isolar o versículo 13 e dizer que Deus vai dar-nos tudo aquilo que o nosso coração deseja. E cuidado com o que o nosso coração deseja. Carlos ainda ontem punha seguir o teu coração. O conselho que o mundo dá de seguir o nosso coração é o mesmo conselho que o Satanás deu a Eva. E nós seguirmos, por vezes, a pessoas que seguem o seu coração, aquilo que desejam, e muitas vezes não é aquilo que Deus quer. Isto de poder todas as coisas, não é eu posso... alguns são capazes de dizer assim, pões aquilo que tu quiseres. O que tu quiseres. Um cheque em branco. Só que, como já temos dito várias vezes, nós não sabemos pedir como convém. E possivelmente poderemos pedir coisas que não são boas para nós. Felizmente Deus não nos dá exatamente aquilo que nós pedimos. Todas as coisas não é o que nos apetecer. Mas creio que é mais todas as coisas aquilo que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos segundo o poder que nós opera. Não é o que nós desejamos. É algo muito melhor do que o que o nosso coração possa desejar. Mas há uma outra coisa muito importante. Já agora que vocês falaram disso, eu não queria tocar no assunto, mas vocês obrigam-me a tocar no assunto. Então é assim. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o que o apóstolo Paulo está a dizer é, eu tenho toda a suficiência em Cristo. O que ele está a dizer é, eu tenho toda a suficiência em Cristo. Eu estou bem. Eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Ele não diz que é autossuficiente, porque às vezes já alguém podia pensar assim, eu sou autossuficiente. Isto porquê? Eu não sei se vocês sabem que isto até está relacionado com o estoicismo, com os estoicos. Os estoicos, e daí vem o estoicismo, tem a ver com a autossuficiência. Quando o indivíduo diz assim, ele foi estoico ali ele foi autossuficiente, ele aguentou-se ali sozinho. A palavra estoico quer dizer autossuficiente. E quando o apóstolo Paulo, quando fala inicialmente, ele diz, eu não digo isto por necessidade, eu já aprendi a contentar com o que tenho, e até pode dar a ideia, tomem bem atenção, pode dar a ideia que eu sou autossuficiente, e portanto, vocês mandaram-me a oferta, mas olha, quero que vocês saibam que eu sou autossuficiente, e eu sei o que é padecer necessidade, sei o que é ter abundância, e eu sou autossuficiente. Portanto, eu já vou tocar neste assunto outra vez, porque está relacionado, mas para já dizer isto. E o que o apóstolo Paulo quer dizer? Duas coisas. Primeira coisa que ele quer dizer. Se vocês pensam que o que eu quis dizer quando eu estava a dizer o que eu estava a dizer é que eu sou autossuficiente, desenganem-se. Eu tenho toda a suficiência em Cristo. Por isso é que ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Portanto, aquela minha aparente autossuficiência, de facto, não é minha. Eu tenho toda a autossuficiência em Cristo. E a segunda grande questão que ele com isto queria dizer era o seguinte, vocês não me interpretem mal. Eu não estou a desvalorizar a vossa oferta. Ele até diz a seguir, fizestes bem,
vocês fizeram bem, no versículo 14, fizestes bem em tomar parte da minha aflição. Eu não estou a desvalorizar, eu aprecio a vossa oferta, eu valorizo a vossa oferta. Agora, quero que vocês percebam uma coisa. Eu tenho autossuficiência em Cristo. E esta é que é a grande mensagem. Nós temos que perceber que a nossa autossuficiência está em Cristo. Não está na liberalidade dos irmãos, na bondade dos irmãos, no cuidado dos irmãos, ainda que os irmãos devam ter cuidado. E por isso fizestes bem em fazer o que fizestes. Mas para além do vosso cuidado, eu tenho o meu Deus lá por cima, que vela por mim e que zela por mim e mexe os cordelinhos que ele entender e que ele usa quem ele quer para fazer a obra. Não sei se estou a ser claro. Eu fui claro. Ei, Daniel, achas que sim? Mas Paulo já disse isso uma vez antes. Força. Não foi Paulo que disse isso, foi o Senhor que disse a Paulo, 2 Coríntios 12:9, e disse: a minha graça te basta. É a suficiência de Cristo. Sim. E portanto, este posso todas as coisas não é o tal cheque em branco. Isso é manejar mal a Bíblia. Isso é torcer a Bíblia. Isso é terrível. Fazer uma coisa dessas. Aliás, o próprio contexto, como o Daniel acabou de explicar, e também o Dário, revela que não podia ser isso. Portanto, eu gostava de deixar isso a ter isso em mente. Há aqui mais aspectos mas eu queria vos dar a oportunidade, porque eu não quero falar, quero me conter. Se tiverem pensamentos então, depois eu dou. Tenho aqui uns flashes destes versículos, 10, 11, 12. Temos aqui uns flashes de aprendizagem que me parece que são importantes e que nós podemos aprender e que ele nos quer dar lições. Temos aqui algumas lições que nós faremos bem em aprender. Mas vamos ouvir. Daniel, não te coibas com os outros irmãos. Ok? Então vou dizer aqui alguns flashes que nós temos aqui da passagem e que são os seguintes. Primeiro, estes crentes filipenses são fantásticos. E são fantásticos porque são fantásticos. E nós já vimos como de facto são fantásticos em muitas coisas. E o apóstolo Paulo, até no versículo 14, como vocês veem, ele diz: fizestes bem. É tão triste quando se diz fizestes mal. E alguns são repreendidos e não são dados como exemplo. Mas os filipenses são apontados como um exemplo. E o que eu queria aqui, e esta é uma grande lição, era: estes crentes foram generosos para com o apóstolo Paulo. E deram-lhe. E pelos vistos não terão dado pouco. E eu quero chamar a vossa atenção para uma coisa: eles deram com sacrifício. Eu não sei se vocês têm a noção disto, mas estes crentes deram com sacrifício. Bem, eu até costumo dizer, já disse algumas vezes, que quando os crentes em Filipos tiraram certamente uma coleta para enviar a Paulo para as necessidades dele, cada um dele, não sei como é que eles fizeram, não sei como é que eles reuniram as ofertas, mas imaginando que passaram um saquinho qualquer em que cada um punha lá alguma coisa lá no saquinho das ofertas, imaginando, se não foi exatamente assim, mas o princípio é o mesmo, eu parece que estou a ver cada um chegar lá e pôr uma parte, e outro pôs uma parte, e outro pôs outra parte. E quando chegou ao Epafrodito, o Epafrodito foi ele que levou a oferta. Eu não sei o que é que o Epafrodito pôs lá no saco, se ele pôs lá alguma coisa, mas há uma coisa que eu sei que ele pôs. Quando o saco passou por ele, sabem o que é que ele pôs lá? A vida dele. Eu vou levar a oferta. Ele pôs a vida dele ali dentro. Porque o ele ir a Roma, fazer esta viagem tão longa e tão perigosa, ele ao oferecer-se para levar a oferta, ele estava a pôr a vida dele naquele saco. E aliás, nós já estudamos isto, ele esteve quase a morrer por causa disto. Mas, portanto, o aspecto sacrificial da oferta, e por isso é que eu falei do Epafrodito, o aspecto sacrificial da oferta está no próprio meio utilizado por Deus para levar a oferta. O próprio Epafrodito é o exemplo vivo do sacrifício associado à oferta. Mas estes crentes deram sacrificialmente. E como é que eu sei que estes crentes deram sacrificialmente? Sabem como é que eu sei que eles deram sacrificialmente?
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Na segunda carta aos Coríntios, perdão, no capítulo 8, eu gostava que vocês notassem o seguinte. Diz ele assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer, e é importante que a gente saiba, e nós agora estamos aqui a saber, se calhar vocês não sabiam disto e já leram este versículo, já leram estes versículos, esta passagem. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. E cá está. Temos aqui gente que sofreu muito e tinha muito gozo. E como a sua profunda pobreza. Notem, diz ele, já agora só um pequeno pormenor, que é para vocês saberem. O que é que ele diz no versículo 1? Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Às igrejas da Macedónia, Filipos era uma dessas igrejas. Os filipenses eram uma dessas igrejas, da Macedónia. E o que é que lemos acerca das igrejas da Macedónia, destes crentes, que sofreram muito, e diz aqui, como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Foram extremamente generosos, sendo profundamente pobres. Alguns já se deram ao cuidado de fazer essas análises, que eu não vou, claro, não sou eu que vou fazer análises dessas, nem quero, e me furto. Mas já houve alguém, e não sei se fez bem ou se fez mal, só fez bem só para a gente saber disto, mas já houve alguém que se deu ao cuidado, que eu não gosto de fazer esse tipo de análises, porque só o senhor é que sabe, mas houve alguém que já se deu ao cuidado de fazer esse tipo de análises e já chegou à conclusão que as pessoas mais generosas são os mais pobres. Porque normalmente os ricos são sovinas, são agarrados, e são os mais pobres. E sabem de uma coisa? Estes crentes eram profunda pobreza. Notem, não eram pobres. Isto é como me toca no coração. Os crentes filipenses eram profundamente pobres. Provavelmente eles, por isso é que eu disse que foi sacrificialmente, eles privaram-se de algumas coisas que eles podiam pegar naquele dinheiro que eles colocaram lá, e eles tinham necessidades e aquilo dava-lhe jeito para fazer outras coisas, e eles iriam fazer aquilo, precisavam usar aquilo para, sei lá, uma coisa qualquer. Se calhar até para comer. E se calhar passaram fome, para que Paulo não passasse fome. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e quando Paulo diz, eu testifico disso, e Paulo era testemunha disto, porque Paulo sabia com quem estava a lidar, Paulo sabia com quem estava a mandar as ofertas, diz ele, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, ninguém lhes pediu nada, não é? E portanto, eram estes versículos, o 4 já agora, pedindo-nos com muitos rogos, a graça e a comunicação deste serviço, ou a comunhão deste serviço, que se fazia para com os santos. Sabem de uma coisa? Parece que estou a ver o filme. Crentes extremamente pobres. Vocês estão a ver o que é um crente extremamente pobre? A pegar numa oferta que quem está ali a testemunhar, e Paulo estava a testemunhar, via, este indivíduo é muito pobre. Ele é muito pobre. E está a pegar numa oferta porque quer dar para a obra de Deus, para ajudar na obra de Deus, para ajudar pessoas que estão em necessidade. E quem está para receber aquele dinheiro para assim, diz, não deem, por favor. Vocês têm necessidades. Por favor, dizem eles. Pedindo-nos com muitos rogos, por favor, não me neguem este privilégio. A gente quer dar isto, a gente quer mesmo. A gente ama o Senhor, a gente ama a obra, a gente ama o Evangelho. E era esta a grande lição que eu queria dar, que é a seguinte. A apreciação que eles tinham do Evangelho levou-os a dar sacrificialmente. E esta é que é a grande questão. Que apreciação temos nós do Evangelho? Qual a apreciação que nós temos do Evangelho? Outra questão que se levanta aqui. Responsabilidade em apoiar missionários.
pessoas que estão na obra missionária. E muitos não querem saber. Temos uma grande responsabilidade. E eles pensaram na obra missionária, pensaram no apóstolo Paulo. Outra lição que nós temos aqui. Eu já fiz referência a isso, mas eu repito. Paulo não quer que eles pensem que o dinheiro é a fonte de satisfação dele. Ele não quer que eles pensem. Eles podiam pensar que o dinheiro era a fonte de satisfação dele. Versículo 11 da nossa passagem de Filipenses, já agora, se faz favor, 4. Filipenses 4:11, lemos assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E, portanto, ele ao dizer isto, não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, ele está a dizer assim: eu não quero que vocês pensem que o dinheiro que eu oferta é a fonte da minha satisfação. E por isso ele está a dizer o que está a dizer. Depois há outra coisa que ele diz aqui, que nós aprendemos. Ele também escreve desta maneira para também dar a entender outra coisa muito importante e muito preciosa. Sabe o que é que ele está a dizer? Ele está a dizer assim: eu não quero que vocês pensem que eu quero mais dinheiro. Isto vai entroncar um bocado naquilo que o Daniel disse a semana passada. Não é? Citando aquele dizer: parem, não dê mais. Coisa impensável em muitos círculos religiosos que por aí andam, que é uma vergonha. Não é? E o apóstolo diz no versículo 11, diz ele: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contar com o que tenho. Ou seja, ele está como que a dizer: eu não quero que vocês pensem que eu quero mais dinheiro. E outra coisa muito importante, outra grande lição que nós aprendemos aqui: as circunstâncias, sejam elas boas ou más, é mais fácil falar das más, mas cuidado com as boas. As circunstâncias não devem determinar o nosso estado de alma. O meu estado de alma, que é de regozijo e gozo, etc., não deve ser determinado pelas circunstâncias. Eu não quero que vocês me vejam alegre por outra razão que não seja o meu Deus. Eu não quero que vocês me vejam alegre por outra razão que não seja o meu Senhor. E na mesma perspectiva, e na sequência desse estado, não é? Dessa relação, também espero que quando as coisas estiverem difíceis, não deixem de continuar a ver a minha alegria nele, porque não é das circunstâncias. Eu não quero fazer depender a minha alegria de qualquer tipo de circunstância. E esta é outra lição que eu gostava de destacar e que nós também aprendemos aqui. Já falamos sobre a questão da autossuficiência, que pode haver a impressão de que ele era autossuficiente, e de facto a autossuficiência dele, a suficiência dele era a suficiência de Cristo, como nós vemos no versículo 13. E portanto nós aprendemos aqui que o contentamento vem de aceitarmos Cristo como a nossa suficiência. E quando nós aceitamos Cristo como a nossa suficiência, nós estamos contentes. E isto baralha muita gente. Como é que este indivíduo, como é que é possível? Tantos problemas, tantas dificuldades, tudo acontece, está tudo ao contrário, a vida corre mal, está tudo mal, e ele está contente. O Evangelho é isto. E era a apreciação disto, de quem conhece isto, que leva alguém que é extremamente pobre. Porque isto funciona nos dois sentidos. Nós temos o Paulo fantástico e temos estes crentes fantásticos. Funciona nos dois sentidos. Como é que alguém extremamente pobre pega em algo que certamente lhe faria falta, porque é extremamente pobre, e dá? É o que o Evangelho faz. Isto é o antídoto, o que a gente possa imaginar e a gente possa esperar. Mas eu ficava por aqui, já não dizia mais nada para já.
Está na hora. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Queria fazer uma questão. Força. Se Vais no fazer uma versículo questão, 13, não sei se vai haver uma resposta. Mas... se no versículo 13, ao ouvirmos aqui que Cristo é suficiente, se isto é aprendível, se nós temos de aprender e de experimentar, ou se é apenas um deles, ou seja, se nós temos de aprender isto. Cristo é suficiente. E se esta aprendizagem vem não só da palavra de Deus, ou vem Eu penso que na semana essencialmente da passada... experiência. Eu penso que na semana passada, por acaso não foi na semana passada, mas foi, eu não sei quando é que foi, é tanta coisa que eu escrevo tanta coisa e digo tanta coisa que depois às tantas já não me consigo referenciar onde é que foi. Mas é que se falou nisso. É claro que é experimentável. A prova de que é experimentável é que nós devemos ser experimentável. E poderíamos falar em muitos outros exemplos desse facto. Claro que é experimentável. Que Cristo é suficiente. E nós temos que perceber que Ele... Se calhar foi no último estudo, ou se não foi no último, foi no penúltimo, que nós falamos exatamente, por outras palavras, nesta tal suficiência de Cristo. Em como, de facto, quem o conhece e quem eu até acho que disse mais ou menos, já não sei como é que eu disse, na altura, mas até, pelo menos eu comia na alma, era mais ou menos isto. Ele é tão fantástico que eu compreendo como é que o apóstolo Paulo é capaz de estar numa prisão e estar ali com um gozo pleno. Ou seja, eu até acho que passei, ou tentei passar essa ideia de que eu não preciso de estar preso, mas eu estou onde estiver, e quem me conhece e priva mais comigo sabe que muitas vezes eu estou ali e pá, não preciso de nada, eu estou ali, eu estou com o Senhor e estou bem, estou ali bem, estou satisfeito, estou contente, não me falta nada, tenho tudo, porque tenho tudo. E é este não sentir a falta de o que quer que seja, que tanta gente sente. Sente a falta disto, sente a falta daquilo. E então anda tudo à procura de preencher uma coisa que nunca vai preencher. Porque vive aqui numa ilusão, não é? E quando um indivíduo chegou ao ponto de perceber que nele tem de facto toda a satisfação e todo o preenchimento, os ingleses chamam isto fulfillment, que literalmente significa, portanto, sem ser literalmente, significa plenitude, literalmente significa fulfillment, significa enchimento pleno. Enchimento pleno. Ou seja, a gente pode dizer assim, pá, enche aí o tanque e tal. É testado, exato. Portanto, o indivíduo enche, mas aquilo não está plenamente cheio. Atestado é o plenamente cheio. Mas isto traduzido para a minha experiência e para a vossa experiência, significa estar plenamente satisfeito. E não sentir necessidade. Esta coisa do não sentir necessidade é muito importante. Mas não sentir necessidade porquê? Há pessoas que não se sentem necessidade de muita coisa. Não é disso que eu estou a falar. Eu estou a falar do não sentir necessidade porque a minha necessidade está preenchida por Ele. Porque Ele preenche as minhas necessidades. E Ele satisfaz-me. E eu estou bem. É por isso que o indivíduo mais rico não é aquele que tem muita coisa. É aquele que não sente necessidade de nada. E isso é que é fantástico. Porque o rico esse está sempre a precisar de mais. E está rico e quer ser mais rico. E por isso quer uns celeiros maiores. Porque aqueles já não realizam, não o satisfazem. E portanto quer mais celeiros. Mas o indivíduo verdadeiramente rico é aquele que não sente necessidade de nada. Isso um indivíduo que não sente necessidade de nada está rico. Agora o indivíduo que é rico e que sente necessidade... Tem um carro e quer mais 2, e tem mais 3, e tem 4 casas e quer mais 20, e tem 1 milhão e quer 2, e vai por aí fora e é um sufoco que nunca mais para. Esse indivíduo é rico. Houve alguém que disse bem, não há maior pobre do que aquele cuja riqueza é apenas o dinheiro. Que Deus nos ajude. Isto para responder aqui ao Dário, desculpa Dário. Não sei se estou a responder, mas se é concretizável, é. Se é realizável, se é experimentável, é. Claro que é. Claro que é. É evidente que isto aqui passa por um processo
de conhecermos o Senhor. De conhecermos um Senhor que se conhece, não como eu te conheço a ti ou tu me conheces a mim, porque estamos aqui e nos vemos e nos tocamos, mas conhecermos um Senhor que eu não vejo, um Senhor que eu não toco, mas um Senhor que é mais real e mais presente que qualquer um de vós e que está comigo todos os dias e convosco e que está desejoso de ter comunhão comigo e convosco. E a gente vai crescendo no conhecimento dele e vamos conhecendo cada vez mais e vamos percebendo melhor quem ele é. E quando nós avançamos nesta matéria, é aí que a gente o vai conhecendo. E é aí nessa relação que ele, pronto, é o máximo. Ele nos ajuda. Podíamos quase substituir suficiência por graça, porque a graça nos basta. Dizes bem, José, eu não sei se vocês repararam no versículo que nós lemos há pouco, na carta aos Coríntios, no capítulo 8, na segunda carta aos Coríntios, só para ligar a isso que estás a dizer, para corroborar isso que estás a dizer. Não sei se vocês repararam num pequeno detalhe, que é o seguinte. Estou na primeira, segunda carta, 8. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedónia. Estes sabiam que era isso. A suficiência de Cristo, que os levava, sendo extremamente pobres, a dar o que precisariam numa situação outra normal por aí. Foi a graça. E, portanto, experimentalmente, era a questão até que o Dário colocou. Experimentaram? Pronto, é verdade, é verdade. É claro que isto é profundo, isto é muito profundo, mas é muito real. E que Ele nos ajude. E creio bem, vai completamente contra a lógica do mundo. Completamente. O mundo nem sabe o que é isto. O mundo que nos estivesse agora aqui a ouvir a dizer que eles estão a delirar. Eles pensariam que estão a delirar. Olha, eu por acaso tenho pena. Desculpa lá, Daniel, não te esqueças de vestir. Eu tenho pena de não ser possível eu poder reproduzir agora aqui, em 15 minutos, aquilo que se passou esta tarde, quando eu vinha de Lisboa, na vedeta, esta tarde, para a base naval de Lisboa, naquela viagem que eu faço todos os dias. Mas tenho uma pessoa que foi testemunha, que foi o André Teixeira, que ele vinha comigo. E eu queria que vocês estivessem ali a ouvir aquela conversa, a sério. Com 4... Era eu, ele, mais um camarada meu e mais 2. E a conversa começou por eu estar com o telemóvel. Eu estava com o telemóvel na minha rede social. Está na minha rede social, do meu telemóvel. Quando cheguei lá e sentei-me, tal, chegamos a uma altura, parei aquilo e você, isto aqui é um não parar. Chega! O telemóvel no bolso, virei para eles assim, vamos lá socializar aqui um bocado. Vamos lá socializar aqui um bocado. E a conversa começa assim. E às tantas, o meu camarada lá do lado pergunta assim, já não sei como é que é aquilo. Eu avalio mais uns quê, já não sei, mas sei que a uma certa altura, ele vira assim, e o que é que tem valor? E depois eu vou brincar com ele e vou assim, não vais querer que eu agora fale aqui sobre cadeias de valor, porque hoje em dia é uma linguagem técnica que é muito utilizada por aí, a cadeia de valor. Não vamos falar sobre cadeias de valor que para mim são desvalores, que isso é tudo treta. Mas já que vocês querem, então vamos falar sobre o que é mesmo valor. Querem saber o que é valor? E começamos por aí. E começamos sobre o que era importante. E depois como é que eu sabia o que era valor? E depois é que foi andou até pela alma, não é? O valor da alma. O valor da alma. E porque eu comecei por dizer que o que é importante, o mais importante, é o mais importante, que depois de tudo acabar, continua a ser ainda o mais importante. E há tanta coisa que para mim é importante, que qualquer dia deixa de ter importância. Isso não é o mais importante. O mais importante é aquilo que eu considero que é mais importante e continua sempre a ser o mais importante, mesmo depois de tudo acabar. E começa aí.
Mas agora não vou falar daquilo que a gente falou lá, não é? Até porque agora já nem conseguia reproduzir como foi lá. Mas eu gostava de vocês lá terem estado, porque era curioso. Era curioso e digo-vos uma coisa, e elas não matam, mas moem. Não matam no bom sentido, não dão vida, mas podem dar. E seja o que Deus quiser, olha, eu não sei o que é que aquilo vai dar, mas o André Teixeira estava lá, o André Teixeira estava todo contente, ele estava todo contente ali a ouvir aquilo, mas isto que eu estou a dizer é verdade. E eles têm que perceber, desculpa, mas eu cortei-lhe a palavra, desculpa lá. Eu só ia colocar uma pergunta que cada um deve fazer sobre o estar contente, sobre o estar satisfeito. Mesmo essas pessoas ricas, o que é que lhes falta para estarem satisfeitos? Que esses tais ricos... Tens Cristo? Mas não lhes chega o que têm, não lhes chega. Não. Nunca estão satisfeitos. Porque não é isso que satisfaz. Exatamente. É como a sanguessuga, que fala em provérbios. Nunca chega. Nunca chega. E nós já temos. Os macedónios, estes filipenses, podiam perfeitamente abrir mão, no meio da sua penúria, podiam abrir mão daquilo, porque eles já tinham. O Paulo diz até cheio estou depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado. Já transbordava. E eu queria, e depois calmo também, já não quero roubar-vos muito mais tempo, mas tomei conhecimento que aquele cântico que nós vamos cantar, eu gosto muito, do Tenho Paz, começa o cântico e diz: ou seja o caminho de gozo e de luz, ou seja com trevas de horror, por Cristo já tenho aprendido a dizer, tenho paz, doce paz do Senhor. Este cântico, o original em inglês, foi escrito por um crente, creio que americano, que tinha tudo menos razões para dizer isto. Para dizer que... E isto em inglês é It is well with my soul. Está bem com a minha alma. A minha alma está bem. Não é tenho paz, mas está tudo interligado. O pensamento é esse. E ele, pelo que eu vi, perdeu todo o dinheiro investido no grande fogo de Chicago, que matou muitas pessoas e que destruiu todos os bens que ele tinha, perdeu a sua família num naufrágio, e foi a seguir a isso que ele escreveu que ele escreveu estas palavras. Porque a sua força estava... Conhecia Cristo. Exatamente, conhecia a Cristo e podia, no meio, diz aqui o cântico, pois sei que no meio das perturbações, com Jesus... Agora desejo com Cristo viver, com Ele a carreira acabar, pois sei que no meio das perturbações, com Jesus sempre em paz posso estar. Só diz lá está, não compreendo isto. Não. Deixa-me só dizer o seguinte. Já pode ser uma coisa que se passou hoje. Eu estava lá a falar com eles e contei-lhes a história do indivíduo que vendeu a fortuna toda e comprou um diamante naquele valor. Então tinha aquele valor, depois andava a brincar com o diamante lá no barco. Estava no barco, estava o diamante ao ar. E depois alguém sabia que aquilo tinha muito valor, não é? Você não deve andar a fazer isso, você vai brincar com uma fortuna. Não é? Eu domino isto, parecia um malabarista. Tal. Até que o barco mandou uma guinada e aquilo correu mal e o diamante foi parar ao oceano e perdeu a fortuna toda. A minha fortuna. Eu disse-lhes a eles ali, vocês andam aqui a brincar com a vossa alma. Vocês têm um valor incalculável. Porque eu falei-lhes do valor das casas. Depois, quanto é uma casa na Quinta de Conde e por aí fora. Até que eu cheguei à casa no céu, não é? Uma casa feita sem mãos eterna no céu. Não é Nova Iorque, nem Lisboa, nem Paris. Uma casa lá no céu, feita sem mãos eterna. Hein? Como é que é? Eu disse, vocês andam a brincar. E depois falamos do valor da alma. Eu disse, vocês vão brincar com uma fortuna, que é a vossa alma, não aqui a brincar com ela. E vocês já não a valorizar o que não tem valor. E nós estamos aqui a falar, sabem, porque nós temos tido várias conversas, mas eu também sou comedido, porque é assim, nem sempre nem nunca. Porque agora há dias, depois de um dia aquilo ter sido ali mesmo a carregar no prego, depois houve um outro dia que ele escreveu outra vez. E eu disse, não. Eu disse-lhes, não. E disse assim, não, hoje não. Isto nem sempre nem nunca. Vocês são responsáveis. E hoje foi daquelas que foi mesmo de carregar no prego, outra vez. Porque achei que senti mesmo cada vontade de Deus. E pimba. E eu disse assim, vocês aproveitem. Porque vocês podem não ter mais nenhuma oportunidade. E mas tem que ser mesmo assim. Porque as pessoas não... As pessoas estão... E eu até disse a eles, vocês sabem que a Bíblia chama pessoas que reagem como vocês procedem? São loucos. Vocês são loucos, Então vocês não é com uma coisa tão valiosa.
não é? Eu até no outro dia até lhes disse, toda a gente se prepara para fazer uma viagem, vai fazer uma viagem, não foi hoje, isso já foi no outro dia. Toda a gente prepara-se para fazer uma viagem. Epá, e prepara-se para fazer uma viagem que nem sabem se vai fazer a viagem, quer dizer, eu estou a preparar-me aqui com amanhã para Nova Iorque. Ou quem diz para Nova Iorque vou ao Porto, ou vou para Lisboa. Eu vou-me preparar para a viagem, não é? E quem é que me garante que vou fazer aquela viagem? Eu posso não fazer aquela viagem, não é? Ou porque há uma greve de não sei de quê, ou porque o avariou o meio, ou porque eu também me avariei e já não posso fazer. Epá, eu não tenho garantia nenhuma que vou fazer aquela viagem. E depois eu virei para eles e vou assim, então mas já só lá uma coisa. Todos nós sabemos, porque se vocês sabem, eu não estou a dizer nada que vocês não saibam. Temos todos uma viagem marcada. É que ninguém vai falhar. E vocês não se preparam para essa viagem. Vocês preparam-se para viagenzitas que não valem um centavo. E não se preparam para esta maior viagem, que é certa. Pá, são loucos, pá. Epá, nós temos que pregar o Evangelho a esta malta. Vocês vivem com eles. Vocês têm muitos colegas lá ao vosso lado. Amigos e não sei quê, familiares. A não dormir. Pá, e nós temos que lhes falar. E hoje é uma graça, porque há 2 dias, hoje é quarta, não é? Hoje foi o dia da carreguei no pedal. O outro dia foi na segunda-feira. Ontem comedi-me. Na segunda-feira, o André Teixeira esteve aqui no culto do domingo. E eu achei uma graça, porque o André Teixeira era assim. O seu comandante é o Noé. E... ouviram a mensagem do domingo, não ouviram? Do Noé e da Arca. E aquilo foi demais. Como que eu estivesse a pregar para aquela malta, eu não quero saber do que eu estou a dizer. Mas eu achei graça, porque ele teve muita graça. A forma como ele saiu isso. Mas é que eles não atingiram, nem perceberam, porque eles também não tinham gastado no domingo, mas eu percebi o que é que o André estava a querer dizer. Mas eles também perceberam da história do Noé, que a história do Noé é muito conhecida por aí. Mas temos que aproveitar, a sério, temos que aproveitar e falar, porque esta gente... 120 anos a pregar. E sabem, aquilo foi na vedeta na segunda-feira e foi lá no serviço. Houve lá um beberete à tarde, da promoção lá de um camarada, estávamos lá todos e não sei o que lá na conversa, e depois na conversa veio esta conversa também lá na coisa. Veio a conversa também lá na... Que Deus nos ajude. Sim, está na hora, temos que acabar. É rápido. Qualquer dia já ninguém vem ao estudo bíblico, porque qualquer dia, estes indivíduos nunca mais se calam. Vamos procurar também ser mais razoáveis, por amor a alguns que talvez tenham que ir embora. Mas, força. Mas é rápido, até penso que responde outra vez, ou reforça aquela questão da experimentalidade da graça, e que a graça se experimenta mais nos momentos em que estamos em baixo, e portanto, relativamente à igreja de Filipos, que é de sendo pobre, tal como as igrejas da Macedónia. Por exemplo, o Senhor diz à igreja de Laodiceia, embora seja no Apocalipse, portanto, não seja para a graça, mas que acho que faz um paralelo bem, e que o Senhor diz à igreja de Laodiceia, portanto, em Apocalipse 3, no versículo 17, diz assim, como dizes eles, não é? Na sua força, os homens, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho, pois, que de mim compres ouro provado no fogo para que enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que hoje os teus olhos concluírem para que vejas. O oposto entre uma igreja Filipos... Gosto dessa parte, que as pessoas que se consideram ricas, e agora só pegando nessa boa citação que tu fizeste, aquelas pessoas que se julgavam ricas e que aos olhos do Senhor eram pobres, e o Senhor diz-lhes assim, compra de mim. Tu andas a comprar em muito lado, não é isso que te enriquece. Compra de mim. E a grande questão é esta: onde é que vocês, o que é que vocês andam a comprar? E onde é que andam a comprar? Isto é muito importante. Que isto sirva de lição para nós. Porque é Ele que tem. A suficiência vem dele. É lá que a gente vai buscar. Vamos ficar por aqui.